Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso programa Agora Elas. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. Bom, esse programa é dedicado a conhecer histórias de mulheres inspiradoras, mulheres empreendedoras. E hoje eu estou aqui com uma grande convidada, que é uma pessoa realmente que tem uma jornada empreendedora, uma mãe, né, com 2 filhos. Ela vai se apresentar um pouquinho e vai falar para a gente como que é a jornada dela, ou como está sendo essa jornada empreendedora. Ela tem projetos incríveis e ela vai contar para a gente um pouquinho sobre esse tema. Eu vou convidar então a Aline Yamada, CEO e fundadora da Marias S.A. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa Agora Elas. Esse palco é seu, todo seu, e eu queria ouvir um pouquinho de você, da sua jornada, conhecer um pouquinho da tua história e dos seus projetos, porque eu sei que você tem alguns projetos aí sendo tocados, conduzidos essencialmente por mulheres. E esse é o Exato. momento da gente falar um pouquinho sobre mulheres. Aline, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho sobre você, Aline. Obrigada, Gladys. Uma honra participar aqui do programa contigo. Muito feliz mesmo de poder ter esse espaço, né, para falar sobre empreendedorismo feminino, para trazer, né, a voz da mulher, né, para alguns setores. Então, fico muito feliz pelo convite e obrigada, né, por estar aqui hoje. Eu, Aline, né? Vamos começar. Eu gosto sempre de falar que, além do currículo, né, existe muito mais, né? Então, me apresentando, meu nome é Aline Yamada. Eu sou mãe de 2, né? Tenho um menino de 5 anos e uma menina de 1 ano e 7. Então, estou aqui nessa jornada empreendedora e, ao mesmo tempo, também nessa jornada de maternidade, né? Que a gente tem que ir carregando os pratinhos, né? E levando tudo ao mesmo tempo. Então, fora isso também, né? Sou esposa, sou dona de casa e empreendedora e também sou advogada. Hoje eu atuo principalmente na área jurídica, assessorando startups. Então, estou nesse mundo aí do ecossistema e vindo, né, dessa... Já empreendo digo, né, que desde os 14 anos, sempre gostei muito dessa área de venda, sempre fui muito impulsionada pelo empreendedorismo. Mas atuando mais fortemente dentro do ecossistema, nasceu, né, hoje o nosso projeto Marias S.A., que é uma edutech de impacto social, nosso xodó. Eu tenho trabalhado muito para que a gente consiga alavancar esse negócio e dar voz a outras mulheres, né, e mais mulheres também nesse meio. Perfeito, Aline. Muito legal. É muito legal ouvir, né, essa jornada, porque a gente, às vezes, esbarra, né, em alguns temas relevantes na jornada da mulher, né? Às vezes, e essa é uma delas, por exemplo, que é a questão da própria maternidade. E agora, como você contou um pouquinho que você já empreende desde os 17 anos, 14 anos, né? 14. 14 anos aí, ó. Faz bastante tempo, né? Não, brincadeira. Pouquinho. Um pouquinho de tempo aí, mas brincadeiras à parte, como é que você acha que surgiu esse seu ímpeto pelo empreendedorismo? Como é que você, que te inspirou, de fato, a falar, não, eu quero empreender, eu quero ser dona do meu negócio, eu quero ter meu dinheiro? O que te impulsionou para isso? Eu acho que isso veio muito de família, né? Eu acho que essa bagagem, essa veia empreendedora, a gente acaba trazendo de casa, né? Muitas mulheres passam por isso e isso também aconteceu comigo. Então, eu tenho uma família com veia empreendedora e eu tenho uma mãe, né? Que também é uma Maria, uma guerreira, e ela sempre empreendeu. Então, desde muito nova, eu vejo, ela sempre trabalhou na área de cozinha, então, desde muito nova, eu ajudava ela a fazer as comidas ali que ela vendia, coxinha, risoles, né? Ela sempre trabalhou com esses quitutes de festa, bolos para aniversário, para casamento. Então, eu sempre estava com ela ali ajudando, né, nessas tarefas. E depois a gente saía para entregar, para vender. Teve um dado momento que eu entendi que era necessário ajudar dentro de casa, trazer mais renda. E aí, com 14 anos, efetivamente, quando eu comecei nessa jornada empreendedora, eu comprava, na época era batatinha frita, né? Vinha ali o pacotinho, a gente comprava, eu acho que era por R$ 1, R$ 2. E aí eu falei, cara, acho que se eu comprar por R$ 1, R$ 2, eu posso vender por 4.
E aí eu comecei a vender na vizinhança, levava sempre no bairro, né? Porque era uma criança, então tem aquele negócio, que bonitinha, né? Tá trabalhando, não sei o quê. E aí levava para as vizinhas, levava ali para a família. Então eu comecei a fazer isso, né? Começava a comprar e vender, comprar e vender. Então foi ali que começou. Falei, acho que dá para ganhar um dinheiro legal fazendo isso. E não tinha, né? No tempo que eu estava fora da escola, eu estava fazendo esse tipo de trabalho. Então foi aí que começou esse interesse pelo empreendedorismo. Muito legal. Não, e começa assim mesmo, né? Acho que começa de pequeno. Às vezes eu já vi histórias, já ouvi histórias, né? De eu vendia pipa para os meus amigos, eu vendia batatinha, eu vendia doces e tudo mais. E isso por dois motivos, né? O primeiro motivo, porque você precisa de uma renda maior, e aí isso também contribui de alguma forma, e também Sim. porque, obviamente, você quer ter ali, você gera um interesse, né? E isso é muito relevante na vida de qualquer criança e também mulheres e homens, enfim, isso tudo é muito legal. E eu já ouvi diversas histórias interessantíssimas sobre a jornada empreendedora. E claro, né, às vezes a coisa cai do céu, mas tem coisas que não caem do céu. Então a gente tem que cavar a oportunidade e com certeza transformar isso numa oportunidade. Bom, exato. Muito legal ouvir esse primeiro elemento aqui da tua jornada. Você também é mãe, então você tem duas crianças, né? 2 filhos, uma menina e um menino. E como que é conciliar todo esse processo, né, de jornada empreendedora junto com esse negócio do desenvolvimento de startups, tá nesse ecossistema, porque me parece que o ecossistema ele é muito acelerado, né? Muda muito rápido. Como é que é fazer essa jornada junto com 2 filhos, né? Cuidar de casa, cuidar de marido, enfim, tem toda essa parte da mulher que acaba sobrecaindo sobre ela, né? Sim. Difícil. Dificílimo. Olha, ainda bem que você falou a verdade, viu? Não tenho muito romance, né? Eu acho que é um dia após o outro, a gente tenta fazer de tudo um pouco, equilibrar os pratinhos, nem sempre dá certo, às vezes cai um, cai outro, cai todos, e aí você vai dormir com a culpa de que você não conseguiu fazer tudo que devia naquele dia. E aí, às vezes, a gente chora no banheiro também, faz parte, né? Eu acho que é o nosso momento ali. E no outro dia, de novo, respira e bora para a luta. É muito complicado. Eu acho que eu sempre gosto de falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente está sempre se culpando. Se culpando porque não consegue dar a atenção devida. E a gente se culpa até quando a gente não sente culpa. A gente está sempre se culpando. Então, é muito complicado, mas é uma jornada transformadora. Eu amo fazer isso, acho que eu não conseguiria ser uma pessoa diferente, né? Não conseguiria ter outra jornada que não essa, tendo, né, essas variáveis, né? Cuidando de casa, cuidando dos filhos, mas também empreendendo, também advogando. É aquele movimento que traz vida, né? Que nos preenche. Perfeito. Mas não é fácil. Não tem sido fácil. A gente também tem... Eu também tenho essa jornada, mas com uma criança. Você já tem com 2, né? Então é bem complicado, sem dúvida nenhuma. Mas é como você mesma disse, né? A gente precisa realmente viver um dia após o outro e tentar realmente se inspirar pelo teu propósito, né? Pelo aquilo que você quer efetivamente fazer, entregar no final do dia, não só para a sociedade, mas para a sua própria família, né? No final do dia. Então isso é relevante e extremamente importante, né? Sim, e aí agora... eu falo que a mulher também a gente adquire, né, algumas soft skills, né, depois dos filhos, né? Várias, né, que a gente nem imaginava. A gente vira multitarefas, dá conta do tempo, a gente soft skills, assim, eu gosto de brincar que não existe, né, ser humano com mais soft skills do que a mãe. A mãe, a gente sempre dá um jeitinho para tudo. Exato. Não, e é verdade, né? Mas é legal, porque, por exemplo, programas como o nosso aqui, que está trazendo essas mulheres empreendedoras e trazendo essa jornada para conhecer um pouco de vocês, né? E conhecer um pouquinho também do que as mulheres estão fazendo, é muito legal, porque, de alguma maneira, isso também coloca em evidência algo que é extremamente, ainda é
não vou dizer extremamente, mas ainda é muito calado, né, pela sociedade, que é a questão da mulher, que é a questão do empreendedorismo, que é a questão da mulher ganhar menos que o homem, poder e fazer mais que o homem, muitas vezes. Enfim, tem inúmeras questões aí que a gente precisa discutir com a sociedade e discutir isso de forma clara, transparente e genuína para fazer essa transformação acontecer de verdade, né? Mas muito legal. Já conhecemos a Aline, já conhecemos a família da Aline, né? Agora a gente precisa um pouquinho dos programas e projetos da Aline. O que a Aline está fazendo de fato e o que a Aline deseja para esses projetos no final do dia? Joia, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A gente nunca para. Mas falando especificamente aqui do Marias SA, né? Como eu comentei um pouquinho aqui no início, Marias SA é uma startup, uma edtech de impacto social. E aí nós nascemos com a missão de capacitar mulheres empreendedoras ou o match da empregabilidade, né, entre empresas e mulheres. Então, fomentar também que mais mulheres possam ter acesso ao mercado de trabalho. Eu acredito que a gente, quando vira mãe, né, a gente tem sempre uma dúvida, uma incógnita que vem a chavinha, né? E agora? Eu volto a trabalhar, eu vou ficar com os filhos, principalmente quando a gente tem o primeiro filho, a gente está naquela mudança hormonal, a gente se transforma, né? Ser mãe é muito transformador. E muitas mulheres acabam optando por ficar em casa e cuidar da cria, né? E ficar em casa com os filhos. Então, normalmente, após uns 3, 4 anos, que a gente vai tentar se reencontrar, né? Tentar voltar para o mercado de trabalho. Então, Marias SA também quer acessar principalmente essa mulher que foi mãe, que quer retornar para o mercado de trabalho, mas que precisa dessa capacitação, precisa entender o contexto, né? O mercado vem mudando muito, o meio corporativo vem mudando muito, as empresas têm buscado perfis específicos de pessoas. Então, além de acelerar negócios de mulheres, nós também queremos trazer essa capacitação para que ela possa se recolocar no mercado de trabalho, ou mesmo que se já está trabalhando, que ela possa se buscar novas empresas ou novos desafios, né? Enfim, né? Dar voz a esse time, né? E aí, quando eu falo, né? Eu gosto bastante de frisar isso, e já falei até em alguns programas que nós temos participado, né? Que falar sobre empreendedorismo feminino, sobre recolocação, né, empregabilidade feminina no mercado, não é uma questão apenas de impacto social, mas é uma questão de negócios, porque nós entendemos que quando as empresas têm times diversos, faturam mais, ganham mais, a empresa se tem, né, essa alavancagem maior. Então, perfeito. É também sobre isso, né? Claro que a gente sempre vai estar aqui pautado na mulher, mas também é sobre negócios, também é sobre ter times diversos dentro das empresas, para que elas também possam, né, ter mais faturamento no final do dia. Muito bom. Não, e é verdade, né? A gente tem visto que as organizações realmente querem essa mescla, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar com todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de pessoa, independente se é uma mulher, se é um homem, se é um LGBTQIAP+, enfim, Exato. Tanto faz. Se é um PCD, né? A gente precisa adaptar hoje em dia, de fato, o nosso tempo, a nossa jornada, a nossa forma de falar, né? Nós temos aprendido recentemente, pelo menos a partir desse ecossistema, que existem coisas, né, que nós falamos que isso vai afetar diretamente mulheres que são PCDs. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado até com a fala, né? Exato. E, por exemplo, já não pode mais usar as falas e piadinhas, né? Que existiam. Então tudo isso é uma questão importante e de empatia também, né? Exato. Eu diria, né? Então, esse é um ponto importantíssimo nessa jornada. O que mais você pode falar do Marias para a gente? E o que vocês estão buscando, Aline, em termos de... Você falou que é uma startup, né? Então, como que você está posicionada no mercado? O que você está buscando de fato? Quais são os seus desafios, né, no final do dia? Tudo isso. Sim, nós somos uma startup, né, uma edutech, então a gente trabalha muito essa área de educação,
por mais que a gente faça, né, a gente tenha esse segmento de match, né, entre empresas e mulheres, nós continuamos nos posicionando como uma edutech, porque é isso que nós queremos entregar, né? Capacitação para mulheres. E aí, mulheres de todos os tipos, né? De todas as raças, de todos os níveis, enfim, no geral. E eu acho que é muito difícil você ter que falar ainda em 2023, né, sobre diversidade de gênero, sobre inclusão, né, nas empresas e em todos os setores, até principalmente nas acelerações de negócios. Então, o nosso trabalho é para que, por exemplo, os meus filhos, né, a sua filha, né, Heleninha e Sayumi, não precisem, né, quando eles estiverem nessa posição, eles não precisem mais ter que falar sobre essa pauta, que isso já não seja mais uma pauta que a gente precise ficar ali trabalhando, falando, mas que isso já seja uma realidade. Então, perfeito. É isso que eu acho que o Marias vem trazer. Existem muitos movimentos femininos, nós sabemos, existem muitas empresas, muitas pautas, e é aquela quantidade, né? É aquilo de você ficar impondo, para que realmente o mercado entenda que é necessário, que precisamos de times diversos, precisamos de inclusão, precisamos bater nessa tecla hoje para que os nossos filhos não precisem, né, falar mais sobre isso. Perfeito. Então, os desafios são enormes, principalmente na parte da cultura, né? A gente tem aí que trabalhar muito a cultura das empresas, a cultura organizacional de algumas empresas e algumas pessoas até, né? Eu acho que por mais que a gente fale muito sobre isso, ainda fica aquilo, mas será que é verdade? Mas será que precisa? Será que realmente ganha menos? Será que a mulher não está lá porque ela não quer? Então, a parte da cultura é o mais difícil, é um desafio todo dia que a gente tem que se impor. Imagino. Não, com certeza, e é verdade isso, né? São temas que talvez a gente precisaria não discutir, né? Porque já existe uma inclusão, já existe pessoas ali inseridas, sejam elas negras, enfim, PCDs, qualquer outro tipo de questão, para que haja de fato oportunidade e diversidade, né, no mundo corporativo de verdade, né? E que não seja só mais uma falácia, né? Muito legal, Aline. Muito legal conhecer os desafios e é muito bom também saber que tem mulheres fortes como você liderando, né, essas oportunidades aí de maneira bastante produtiva, né, e fazendo conexões necessárias para que esse grupo cresça. Agora, tem outro ponto importante dentro dos desafios das mulheres que, de fato, por exemplo, quando você vai apresentar o projeto, quando você vai se colocar, né, como CEO e founder, né, que a gente chama fundadora desse projeto, como que você percebe o mercado? Como que você vê os fundos de investimento? Porque boa parte dos fundos são liderados por homens, pelo menos é a percepção que eu tenho. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas a percepção que eu tenho é que, puxa, eles adoram sempre vários projetos, mas e aí? Quais são os próximos passos? Tá certa, tá certíssima. A maioria dos fundos são liderados por homens, inclusive até em eventos mesmo, né? Quando a gente participa muito desses eventos de ecossistema, eventos de inovação e tecnologia, a quantidade de mulheres nesses eventos ainda é baixíssima, é muito pouco. Os fundos são a maioria liderados por homens. As startups, a maioria são fundadas por homens, e isso também aí desencadeia numa outra ponta, que é a maioria dos investidores, né? Dos investidores anjos também são liderados por homens. Hoje a gente tem alguns movimentos e algumas empresas, até startups, que já estão buscando mudar esse cenário. A gente já tem alguns fundos que são prioritários de mulheres, fundados por mulheres, que só aportam em mulheres, em empresas lideradas por mulheres também, mas também é muito pouco, né? A gente precisa, como eu falei, a gente vai em um evento, você só vê muito, muito pouco mulher ainda ali, né? Então, perfeito. É um desafio sempre muito grande você estar envolvida nesse cenário
e se posicionar, né? A gente sempre tem que estar se posicionando como uma... eu acho que se um homem fosse vender o meu projeto, seria muito mais fácil, né? Quando eu vou vender o Marias S.A., eu preciso fazer todo um malabarismo para que a pessoa entenda que isso realmente é um negócio de impacto e que isso dá dinheiro, né? E que isso não é só uma brincadeirinha de bonecas. Então, essa questão de estar sempre se posicionando, sempre mostrando liderança, tanto para o mercado fora, quanto para os nossos próprios liderados, né? Porque o Marias tenho eu como CEO, mas também eu tenho outras sócias que também são mulheres, só que nós também temos muitos homens trabalhando com a gente, muitos mentores trabalhando com a gente, né? Então, agora, no nosso corpo entrou também 2 homens que vão nos apoiar em alguns segmentos. Então, também é complicado, você sempre tem que estar se impondo, e não é uma coisa que vai acontecendo de forma muito natural. Mas é o desafio, eu entendo que é necessário isso hoje para que a gente não precisa falar disso futuramente. Perfeito. Não, muito legal ouvir você, Aline, e é verdade que, de alguma forma, essas pautas são bastante desafiadoras, sem dúvida nenhuma. Agora, e o que o Marias, você falou então que o Marias é uma edutech, né, com um apelo social, então tem todo esse apelo social que é extremamente importante. E eu entendo que, por exemplo, em termos práticos, né, por exemplo, uma mãe, uma mulher que eventualmente está fora do mercado de trabalho, que queira, de alguma forma, se reconectar com todo esse ecossistema novamente, buscar uma boa recolocação, ou até mesmo criar o seu próprio empreendimento, vamos chamar assim, né? Ela tem aí toda uma jornada para percorrer, né? Porque, como você mesmo disse, o mercado de trabalho não está tão simples assim. Nós estamos vendo ali inúmeros layoffs, né, que eles chamam, que são demissões em massa, né, de pessoas, inclusive de tecnologia e inovação. E o que você acha que a mulher precisa buscar para se diferenciar de verdade no mercado? Isso. Nós aqui no Marinha, nós temos um time de mentores, né? E esses mentores nos apoiam aí em diversas áreas, né? Tanto nessa área voltada mais para inovação e tecnologia, marketing, vendas, né? Posicionamento do seu produto no mercado, né? Isso aí a gente falando de empreendedorismo. Nós temos também, estamos formando uma comunidade, porque é muito difícil para a mulher se arriscar, né? Isso aí talvez já é cultural. Nós sempre tendemos a estar mais seguras. Então, arriscar e empreender arriscar, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, nós também geramos dentro essa comunidade de mulheres, de mães, para que elas possam entender que é normal, que tem desafios, mas que nós estamos juntas, né? Essa parte de comunidade, a gente tem transformado mesmo vidas pelo simples fato de acolhimento, de falar, poxa, realmente é difícil, mas não é impossível. Tem outras mulheres que estão aí me mostrando isso. Então, e aí quando a gente fala de empregabilidade, mesmo que o mercado... E é uma coisa muito interessante que eu acho que a gente tem que pensar, porque existem sim, o mercado a gente tem visto aí muitas demissões, né? Inclusive de várias empresas famosas, e a gente fala, poxa vida, né? Será que acabou? Vai ficar todo mundo desempregado? Mas em um outro setor, quando você olha, tem muito emprego, tem muita empresa contratando, e tem muita empresa com dificuldade de contratar. Tem muita empresa com dificuldade de contratar por conta do fit cultural, porque a pessoa não tem os mesmos valores que a empresa, ou a empresa não tem os mesmos valores que a pessoa, e aí mulher, homem, né? Tanto faz. Mas a questão de algumas habilidades que as empresas estão exigindo, principalmente a habilidade de pensar. A gente vem, às vezes, de uma trajetória de muito mão na massa, de muito técnico, e aí, se você, às vezes, sai um pouquinho da bolha e você se põe a pensar, a estruturar um time, a liderar um projeto, a trazer ideias novas, as empresas estão buscando esse tipo de profissional que tenha habilidades emocionais, liderança, oratória. Então,
hoje a gente busca, né, um novo perfil de profissional, não mais aquele que senta na mesa e fica ali fazendo, né, apertando a mesma tecla, mas pessoas que se põem a pensar. Então, existem muitas vagas de trabalho também aí surgindo, existem muitos empregos novos, né, muitas profissões novas também surgindo com essa questão da inteligência artificial, da inovação. Então, dentro do Marias é isso que a gente se propõe, a capacitar Perfeito. essa mulher para que ela possa trilhar essa jornada e aí ser redirecionada para uma empresa que ela tenha fit cultural com essa mulher, que ela possa realmente colocar ali as suas habilidades em prol dessa empresa. Não, isso tem sido muito interessante você falar, justamente porque, de alguma maneira, as mulheres desconhecem, né, como fazer isso, como trabalhar nessa jornada. Para aquelas que estão no mercado de trabalho, acaba sendo um pouco mais acessível algumas informações. Para outras, nem tanto. Então, como fazer isso, né? Como transformar uma mulher que hoje tem um emprego ali de médio, talvez médio porte, enfim, para ela, de repente, ter um cargo, né, mais de repente, um cargo maior, né? Enfim, então, tudo isso é interessante como vocês trazem isso. Então, eu gosto disso porque justamente mostra o quanto a mulher é poderosa nessa transformação de alguma forma, né? Agora, você comentou que vocês têm duas verticais, a vertical de aceleração para empresas, né? Ou seja, que as mulheres que vão criar suas empresas, e tem a vertical da educação. O que vocês já estão fazendo, ou já fizeram, né? E quais foram os resultados de tudo isso? Nós terminamos agora, dia 29 de abril, nós fechamos nosso primeiro bootcamp, que foi um bootcamp voltado para mulheres empreendedoras. Então, 20 meninas participaram com a gente dessa primeira jornada, de 40 horas de capacitação, com mentores incríveis aí de mercado, profissionais, né, empresários que já estão atuando, né, já têm startups, são investidores anjos, estão nesse ecossistema. E agora elas iniciaram com a gente uma segunda jornada, né, que são as mentorias individuais. Então, esse primeiro bloco, né, foi mais voltado para a mulher, para ela entender. Eu falo que foi mais uma aceleração da mulher como pessoa do que efetivamente o seu negócio. E aí agora, nas mentorias individuais, elas começam com a gente a olhar para o negócio e pensar em estratégia de marketing, em pensar como vende, precificar, botar o produto, né, no mercado. Então, ainda elas têm trilhado com a gente essa jornada, que ainda não acabou. Acabou as coletivas, mas ainda a gente tem essas individuais. Nós estamos formando, né, já essa comunidade para trazer esse acolhimento, para trazer incorporar mesmo que é realmente possível e que, ok, ser difícil, empreender é realmente difícil. E agora a gente começa, provavelmente agora em final de maio, começo de junho, o nosso próximo bootcamp, que vai ser voltado para a empregabilidade, vai ser voltado para mulheres que querem uma recolocação no mercado de trabalho, mães que estão afastadas do mercado e agora querem entender como é que está acontecendo, o que as empresas estão buscando. A gente vai ter um perfil de comportamento, trazer algumas capacitações aí na área de habilidades, competências, soft skills, oratória. Então, vai ser muito legal. Até já deixo aqui aberto, né, que nós devemos abrir o nosso próximo edital para que as mulheres que estiverem aqui assistindo e que queiram se encontrar, né, novamente dentro desse mercado, talvez já atuem em alguma empresa, mas querem entender um pouquinho mais de como é que está funcionando a dinâmica corporativa, possam se inscrever nesse próximo bootcamp, que vai ser sensacional, com certeza. Nós tivemos só feedbacks super positivos. Que legal. São essas mulheres que tiveram com a gente nessa primeira jornada, viraram amigas, inspiração. Trabalhar com essas mulheres foi assim incrível para a gente. E eu acho que agora vamos novamente nesse novo projeto ter mais mulheres incríveis aí para a gente colocar no mercado de trabalho. Maravilha, Aline, que legal. Então, já rolou ali um primeiro bootcamp, vamos chamar assim, e agora vai rolar um segundo,
E as meninas que quiserem efetivamente participar, como é que elas se inscrevem? Para onde elas têm que mandar as informações? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim. Nós vamos abrir um edital, né? Um edital de chamamento dessas mulheres. Então, vai ter uma página ali. Elas podem acessar o site do Marias, que é o mariassa.com.br. E ali vai ter a página para elas se inscreverem, que vai redirecionar ali. Aí coloca ali algumas informações que a gente vai pedir para tentar identificar um pouquinho do perfil dessa mulher. Mas nós vamos divulgar em todas as redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Então, através dos nossos mentores também, a gente vai fazer aí um engajamento bem grande para que a gente consiga chegar a mais mulheres para esse próximo projeto. Então, legal. Eu já deixo aqui o site, e aí elas podem olhar, mas a gente vai comunicar isso em breve, e aí elas conseguem acessar pelo site. As capacitações são todas online, então pode se inscrever mulheres de todas as cidades, estados, né, o país todo. Perfeito. Se quiser vir de fora também, a gente aceita. Muito então, bom, muito bom. Portugal, Angola, né? Países que falam a língua portuguesa, Cabo Verde, enfim. Exato. Eu estou deixando o e-mail aqui que você me passou, Aline, acho que é o somos@mariassa.com.br, isso, né? Isso mesmo. Legal, muito bom, muito legal. E aí, muito legal. É online, então pode participar de qualquer lugar. E não é gravado, então são encontros virtuais, mas são ao vivo. E aí é um momento muito legal que a gente tem para se ouvir, né? Escutar a dor uma da outra, interagir com os mentores, tirar dúvidas. É realmente um processo transformador. Nós queremos que essas mulheres saiam do nosso programa realmente aptas para encarar qualquer vaga de qualquer empresa que elas tenham esse fit cultural. Muito, muito legal. E é importante, né, que as mulheres, as empreendedoras, elas entendam como é o mercado hoje, né? Não simplesmente, lógico, todo mundo precisa trabalhar, pagar conta, pagar boleto, né? Essa é uma jornada que todo mundo que tem responsabilidade, que está trabalhando, que está no mercado de trabalho, precisa, né, entender. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje existem outros elementos tão importantes como os próprios hard skills, né, a formação, por exemplo, tão importantes quanto os soft skills. Então, eu estou entendendo que o Marias ele vai ajudar a mulher nessa jornada transformadora de fato, né? Exato. E aí, Aline, para a gente caminhar aqui para o final, eu não disse isso antes, mas esse é o nosso primeiro episódio, é o episódio de estreia do Agora Elas. Então, está sendo muito legal te ouvir, conhecer um pouquinho da jornada empreendedora, da sua jornada empreendedora. E, obviamente, isso vai ser disparado, né, no nosso programa, para muitas mulheres que querem conhecer e pessoas que também, eventualmente, querem apoiar. Existe alguma forma das pessoas que querem apoiar o Marias, de alguma forma, existe alguma necessidade mais eminente hoje que vocês estão em busca? O que vocês estão efetivamente, como é que está sendo a jornada aí, a atração de vocês no final do dia? Sim, existe, né? Com certeza, startup é só desafios, né? É desafio atrás de desafio. Quando a gente vence vem o próximo. Então, nós hoje, o nosso maior desafio tem sido a questão tecnológica, né? Juntar tudo isso dentro de um espaço, né? Do Marias, né? De fomentar tudo isso dentro de um único espaço. Hoje nós fazemos isso de forma através de outros aplicativos que não o nosso efetivamente. Então, nós estamos também posicionadas aí em algumas aceleradoras para impulsionar o Marias, né? Nós somos um bebezinho no mercado, mas nós já estamos buscando essa capacitação também da startup. Então, nós estamos em alguns processos de aceleração do Sebrae e da Tecnopuc, que estão nos ajudando também a entender e a modelar um pouco mais esse nosso negócio. E nós buscamos apoio, sim, principalmente aqui do lado das empresas, para que realmente apoiem essas mulheres, para que disponibilizem vagas de trabalho para essas
essas mulheres, né? Entender que a partir do momento que você contrata, né, uma mulher capacitada, uma mulher que realmente tem fit cultural e os mesmos propósitos da sua empresa, a empresa também entender que isso traz para ela menos perca de tempo e prejuízo, né? Ela vai ter uma redução de custos de contratação, uma redução de custos de demissão. Então, fazer esse match perfeito é importante para a empresa também. Então, já fica aqui meu convite também aberto para as empresas que queiram apoiar o programa, que queiram programas específicos e personalizados para dentro das suas empresas, criar programas dentro das suas empresas, programas de capacitação. Nós trabalhamos também dentro dessa vertical, não só fazendo esse match da empregabilidade entre mulheres que saem do Marias capacitadas, mas também capacitando os próprios funcionários ali dentro, né? Algumas empresas que têm aí um estilo mais tradicional, que queiram um head de inovação, que queira pensar um pouco outras jornadas dentro da sua empresa. Nós também temos esse tipo de programa que é específico daí para o colaborador da empresa, né? Colaboradora, no caso. Então, já fica meu convite para que essas empresas apoiem esse projeto, apoiem o Marias e fomente, né, essa diversidade dentro das empresas. Perfeito, Aline, muito legal ouvir você. E eu queria, na verdade, agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade que você nos deu aqui a oportunidade de conhecer o projeto. A gente sabe que tempo é dinheiro, né? Mas a gente sempre tem que parar para fazer algo desse tipo, né? Para a gente fomentar e que o programa realmente possa ser conhecido. Isso é muito legal. Então, sim. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço a disponibilidade e poder dar voz ao Marias, poder dar voz a outras mulheres, poder apresentar para vocês o Marias e desejo aí muito sucesso nessa jornada, que o Agora Elas possa impactar e levar muito mais mulheres a ter voz dentro desse ecossistema. Maravilha, muito bom. Aline, obrigada então pelo seu tempo. Só para deixar aqui também registrado, como que as mulheres podem te encontrar nas redes sociais? Como é que você está no LinkedIn? Como é que está essa questão aí? Como é que o Marias pode ser encontrado também? Podem me procurar ali no LinkedIn, Aline Amada mesmo, como está escrito aqui, e Marias SA, Marias/SA, também pode encontrar a gente ali no LinkedIn, pode me mandar mensagem ali pelo Marias, que o pessoal passa para a gente. Se tiver dúvidas, se quiser me mandar um e-mail para eu encaminhar, assim que abrir o edital, eu posso encaminhar também. Fiquem à vontade para me contactar, mandar o WhatsApp. A gente está sempre aberto aqui a conversar e a fomentar negócios e mulheres. Perfeito. Muito legal. Obrigada, então, Aline. E vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo, é um grande prazer compartilhar esse momento com vocês mais uma vez e, obviamente, trazer aqui mulheres como a Aline, com projetos incríveis como a Marias S.A. e outras mulheres que nós vamos trazer também para conversar um pouquinho mais com a gente. Aline, mais uma vez, muito obrigada e obrigada a você que ficou com esse tempo com a gente aqui para ouvir e ver um pouquinho mais sobre essa jornada e essas mulheres incríveis do Agora Elas. Até mais, gente. Tchau.